E aí, povo, tranquilo? Na boa? Esse deve ser, talvez, eu creio que o terceiro vídeo que eu vou falar sobre família. Mas, nesse caso especial, eu quero falar porque venho ouvindo repetidamente que as comunidades LGBT+, elas estão querendo, desejando destruir a família. E isso me incomodou. Primeiro, pelo que eu já mostrei nos vídeos anteriores, que, afinal de contas, o que é isso a família? O que é isso a família? Né? A dificuldade de se colocar um conceito definitivo. Mas vamos retomar esse assunto para terminar na questão LGBT+, ok? Primeiro eu preciso relembrar sobre o ponto de vista material, sobre o ponto de vista objetivo, que a família não é algo linear. De um lado, nós tivemos, lá nos primórdios, casamentos que eram feitos absolutamente por interesses, né? Os filmes trazem pessoas sofrendo porque as famílias determinavam casamentos por interesse. Esse sofrimento é mais para filmes, porque a realidade é que a época era normal, era tradicional, melhor dizendo, era tradicional. Famílias até de forma internacional, né? Famílias de estados diferentes, países diferentes, se casarem por motivos notadamente econômicos e algumas vezes políticos. Portanto, primeiro se convivia, se casava em função de patrimônio e depois se desenvolvia laços afetivos. Na idade moderna, né, Inglaterra, vamos imaginar já na questão industrial, nós já temos, dá um salto, né, e temporal, um salto sociológico, os conceitos vão mudando e a mulher já trabalha fora de casa porque as fábricas precisam de mão de obras e as mulheres começam a sentir um gostinho da autonomia, no sentido de autonomia econômica, apesar de ganharem menos, apesar da rotina de trabalho dobrada, fora de casa e dentro de casa, tudo aquilo que a história nos conta, ela vai sentindo o gostinho e aquilo vai se desenvolvendo. Nós temos aqui no Brasil e no mundo, mas também no Brasil, Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres saem de casa, trabalham, enfim, a mulher vai encontrando o seu lugar na sociedade, o seu lugar econômico, porque ela consome, porque ela determina, começa o surgimento de mulheres que se separam, mas que continuam sobrevivendo com dignidade, ou a dignidade possível, né? E o que eu quero dizer com isso, com essa coisa rápida que eu falei sobre a história, é que nesse caminho que a história faz, o conceito de família vai mudando. As relações entre as pessoas mudam, principalmente porque a mudança é econômica, porque as mulheres conseguem ter seu próprio sustento, melhor ou pior do que os homens, geralmente pior do que os homens, mas elas conseguem se desenvolver apesar de casamentos, de relacionamentos que não deram certo, apesar dos homens, elas vão se desenvolvendo. E aqui eu não estou fazendo um elogio à mulher, eu estou dizendo, na verdade, que a história traz fatos e esses fatos mudam conceitos. E que, portanto, neste caso, a questão moral, quer dizer, a observação moral se
foi certo, se foi errado, se é justo. A transformação da família não cabe. Não cabe, porque a história traz fatos. Traz fatos. E, em função da questão econômica, houve mudança comportamental, houve mudança social e, portanto, por consequência, uma mudança moral. Mas vejam, existem condições materiais para a transformação. Sabe-se, portanto, que o amor é uma construção histórica. O amor não é o mesmo. Como eu vinha dizendo, primeiro se casava, depois se aprendia a amar. Do medieval, segundo período medieval para adiante, com a escrita, com as novelas, com os escritos, se transforma o amor primeiro e o casamento depois. Percebe? E, nesse contexto, a questão econômica, para dar as condições da mulher esperar o amor chegar e exigir isso. Mas o que isso quer dizer? Que a família, essa instituição que diz ao nenê, que diz ao recém-nascido, que diz à pessoa como é o mundo, sofreu transformações. E é por isso que os conservadores têm tanta preocupação com a questão da família, como se houvesse uma família perfeita, antiga, e que se está perdendo essa família, do ponto de vista moral, está se perdendo essa família, essa construção moral perfeita que existia no imaginário dos conservadores. Na verdade, é uma preocupação com a mudança que acontece na cabeça das pessoas, uma mudança que acontece na relação das pessoas, porque mudando a família, muda-se a cabeça, a visão, o olhar das pessoas. Do ponto de vista das condições materiais, né? As famílias que são fisicamente diferentes, as famílias são economicamente diferentes do que era do medieval, do que era do moderno, produz formas de pensar e de ver o mundo diferenciadas. E que, portanto, por um motivo econômico se transforma e mudando o mundo tem consequências econômicas. Evidentemente que falar de família, temos que falar de casamento. Né? O que é o casamento? O casamento é uma reunião, uma comunidade de pessoas que afetivamente se comprometem a ter confiança entre si e de permanecerem juntos de maneira fraterna. Percebem? Essa é uma concepção de casamento mais próximo possível da realidade. Tudo bem, tem o casamento civil, vai lá e se faz o casamento tecnicamente. Temos o casamento religioso, mas, na verdade, as pessoas se casam, lato sensu, as pessoas vivem junto por questões comunitárias, por questões afetivas e que se divide uma vida. E aqui é interessante, o casamento burguês é um casamento, ou é um casamento, em que se está muito preocupado com a divisão de bens, vai lá no cartório, escreve, né? E aí se sabe para quem vai o quê. Numa relação homoafetiva, onde não havia casamento, não havia essa ideia de os bens ficam para quem. Né? Nas relações homoafetivas, as pessoas se relacionam porque querem se relacionar. Porque sequer o casamento formal burguês existia para elas, ou não existe. O que existe hoje, bem, o que existe hoje é uma união estável entre pessoas de mesmo sexo, e aí sim, agora o patrimônio é levado em consideração. Mas isso é uma coisa novíssima. Percebe? Então, a família homoafetiva é uma relação duradoura, projetos juntos, desejo de manutenção da relação por um tempo grande e movido pela ideia de afetiva, de cuidarem-se entre si.
é preciso que se diga que, sob o ponto de vista fático, sob o ponto de vista material, as famílias mudaram não por um problema moral, não por um problema ético, não por um problema de concepção de relação estável. As famílias mudaram por questões econômicas, porque os casais passaram a ter que trabalhar, né? Primeiro a mulher conseguiu sair de casa, depois as mulheres conseguiram criar seus filhos sozinhos. Junto disso, ambos trabalhando, né? As crianças saem de casa para a escolinha. Portanto, aquilo que era união entre pessoas para cuidar dos seus filhos já fica por questões econômicas, de trabalho, reais de trabalho. A criança sai de casa, vai lá para a creche. Também é possível uma mulher contratar outra mulher para cuidar do seu filho. Percebe? A mulher 1 não pode cuidar dos seus filhos, contrata a mulher 2 que cuida do filho da 1, mas que também não pode cuidar do seu filho. Então larga numa creche pública. Né? Então percebe que essa ideia de união da mãe, aquela coisa, olha, medieval talvez, ou lá no início da modernidade, da mãe cuidando dos seus filhos, né? Hoje existe, mas é completamente diferente porque tem a creche, porque tem as necessidades. Podemos acrescentar outro elemento fático, violência familiar, né? Outra questão fática, muito conhecimento. Não é necessário se submeter um ao outro, porque sabe-se que há várias possibilidades, sabe-se que há várias formas de se relacionar com as pessoas. Sabe-se que a garantia de bem-estar das famílias não existe mais, não existe um estado de bem-estar social, né? O neoliberalismo fragiliza tudo, o desemprego fragiliza tudo. Então, é preciso que essas famílias se mantenham sempre tensas e, portanto, elas se desfazem com alguma, mais facilidade do que tempos atrás. Desde a década de 70, com o divórcio, as coisas se facilitaram. E agora é simples, tu vai ao cartório, não havendo problema de bens, nem questões em relação aos filhos, o casal se separa. Então a família, por questões fáticas, não morais e não éticas, ela consegue, as forças de coesão, elas são fragilizadas. Também por questões educacionais e questões econômicas, o número de crianças também diminui por família. Portanto, a necessidade daquela mãe cuidar de 4 filhos, de 3 filhos, vai se reduzindo. Hoje eu acredito que seja 2 filhos, acredito que a média aí por casal. Acredito que no Brasil eu não tenho essa informação, mas veja que não me importa se eu acho que se isso é bom, se isso é mal para a sociedade brasileira. O que existe é o fato que N motivos materiais fragilizam a família, a união dessa família, ou fragilizam o conceito, um único conceito se fragiliza, né? Porque as famílias estão em modificação. E as uniões homoafetivas? E as comunidades LGBTs mais com isso? Nada. Né? Os LGBTs mais, vou chamar só de LGBT, não ficar tão grande assim, os LGBTs sempre existiram. Percebem? Então veja, os LGBTs, do ponto de vista moral e ético, não tem interferência de conceito de família. Então não se pode dizer eles, essa comunidade LGBT, esse grupo quer a destruição da família. A comunidade LGBT quer ser feliz. A comunidade LGBT, que sempre existiu, quer ser reconhecida. Hoje, o ideal de direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, tanto faz uma mulher sair de um relacionamento abusivo,
né? Quanto faz as comunidades LGBTs quererem ser reconhecidas e exploda-se o mundo. Elas querem e devem ser reconhecidas como sujeitos de direito, de dignidade e, finalmente, poderem ser felizes, se relacionar. Agora, qual a relação disso com a família tradicional, essa família ilusória inventada pelos burgueses? Né? A única relação possível é que amplia o conceito de família. Não que seja objetivo, os LGBTs não existem para destruir a família, que bobagem. Os LGBTs existem para ser felizes, e porque sempre existiram. Como consequência, amplia-se o conceito de família, mas como consequência, e consequência benéfica, porque daí as questões patriarcais, as questões de patrimônio ficam em segundo plano, não, porque as questões afetivas é que passam a prevalecer. Portanto, não é mais possível um conceito de família, mas arranjos parentais, arranjos familiares. Veja, nós temos os arranjos parentais, os arranjos familiares que se referem ao casamento hétero. Nós temos os arranjos familiares às uniões homoafetivas, o casamento homoafetivo, e temos ainda o poliamor, apesar de legalmente não ser reconhecido ainda, né? Mas já são possibilidades de relacionamento que faticamente estão aí, né? E que moralmente não há o que se dizer. Por quê? Porque fato é fato. A chuva cai, o sol brilha. Eu vou dizer que cair é feio? Não, são fatos. E esses fatos nos fazem a pensar que a questão afetiva, a questão de liberdade de escolha é que está se sobrepondo. Então veja, são apenas relacionamentos afetivos, né, que se organizam e podemos chamar de família. Então, família é aquilo que reúne, quer dizer, a situação de pessoas reunidas de forma cooperativa, que se amam, né? Que neste momento em que estão unidos, se amam, que cooperam e que tendem a ser felizes com o tempo, de maneira estável, ou o mais estável que for possível. E o que é mais interessante, tantas formas de criar famílias significa o reconhecimento de que o amor é um potencial infinito. O amor não se resume, nem se dilui, nem se gasta numa relação homem-mulher. O amor é uma energia que nos move ao encontro do outro. E nós só somos humanos porque queremos nos encontrar no outro, reconhecer a humanidade do outro, reconhecer que o outro merece o meu amor, seja quem for o outro. Portanto, a ideia de que o amor é infinito, é inesgotável e não tem um destino feito, né? Não, as pessoas não são predestinadas, nos faz pessoas mais sensíveis, mais delicadas e abertas ao novo. Portanto, para encerrar, lá no início, os movimentos LGBTs mais querem a destruição da família, é simplesmente uma frase de efeito que pretende um julgamento moral, né, que não tem fundamento fático nenhum e é simplesmente um bordão, um slogan que sem sentido, que é repetido e vai juntando algumas pessoas em volta, mas que não sobrevive à mínima reflexão material sobre o tema. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.